Salve, salve, galerinha do bem! Como que vocês estão? Estão bem? Esperamos que sim. E a turma tá se vacinando, e a gente está na expectativa, né, dessa vitória, que a gente consiga passar por essa e conseguindo, né, retomando as atividades de maneira mais contundente, para que a gente possa também ter uma resposta econômica com a geração de emprego para esse povo brasileiro tão maravilhoso e que tem sofrido não só a gente, mas o mundo inteiro. Então, trabalhar, recuperar, agradecer, né, orar pedindo cada vez mais força, cada vez mais proteção ao nosso querido Deus. E na semana passada a gente retomou aqui os trabalhos e eu quero agradecer você pelo feedback. Tive muitos carinhosos feedbacks sobre o nosso novo set, algumas sugestões que a gente vai estar aos poucos melhorando aqui, mas eu fico feliz em saber que vocês gostaram, né, desse set novo, e nós conseguimos dar um famoso upgrade neste negócio. E o tema de hoje, né, é o tema de resultado, né? E eu pensando nesses dias em vocês e no tema, eu tomei uma decisão importante. Eu vi que estava muito conteúdo, é muito assunto importante para falar sobre esse tema. Então eu decidi dividir em duas partes. Teremos a parte de hoje, e aí eu vou dar um exercício no final do nosso vídeo. E aí, né, quem gostar, quem tiver afim, né, é só parar o vídeo na hora do exercício e tentar resolver. E a gente, na semana que vem, volta com a parte 2 aí do nosso experimento. A aguinha é fundamental. Muito bem, pessoal. Então, nós iremos trabalhar essa reflexão com vocês, não é? Reflexão com vocês sobre resultado. Eu queria convidá-lo a essa reflexão sobre o que seria resultado. Mas antes disso, eu sou o seu economista Marcelo Martinovic e a gente vai bater esse papo sobre esse tema tão importante. E para você, então, o que é resultado? Mas olha, eu sei que você já até curtiu, mas não custa nada dar uma lembrada, né, galera? Tudo bem, curte o vídeo, se inscreva, aperte o sininho para a gente poder estar sempre te avisando das novas notificações do canal. Então, e para você, o que é resultado? É só um minuto. Muito bem, galera, muito bem. E por falar em resultados, e é claro que esse é um daqueles temas que a gente chama de 8 deitado, né? Que é o símbolo do infinito, porque ou como diria a minha avó que falava isso, meu neto, você fala mais que o homem da cobra. E o homem da cobra falava o quê? Isso é papo para mais de metro, que é um assunto bem extenso, bem complexo, mas vem com o Marcelão aqui, né? Quem é que na vida não quer ter um bom resultado, pelo menos algum resultado que ele seja positivo? Então aqui a gente começa esse papo de hoje com essa reflexão, né? Então o que a gente podia pensar sobre resultado? Então, euzinho mesmo, esse economista que ele fala,
a gente pensou no seguinte conceito. E para falar a verdade, eu criei esse contexto hoje cedo, pensando em vocês. Então veja, conceito é o fruto da alocação de recursos, seja tempo, dinheiro, estudo, enfim, visando a evolução contínua de forma que o ponto B, ou seja, o que tem lá do outro lado da ponte, o ponto B, seja mais interessante que o ponto A. Afinal de contas, algo lhe motivou e você decidiu então se preparar para poder tentar descobrir o que tem lá do outro lado do arco-íris, lá atrás da linha do horizonte, que aqui no fundo fez com que a espécie humana se tornasse a espécie topo da cadeia alimentar, não pela nossa força física, porque se você encontrar um bichão grande não vai rolar, mas pela nossa inteligência, pela nossa articulação e pelo famoso norte em comum, galera. O tal do norte em comum é que determina essa nossa capacidade de desenvolver e projetar novos desafios. Você vê isso nos esportes, né? Na Olimpíada, nos grandes torneios, na Copa do Mundo. A gente sempre procurando evoluir, né? E as câmeras pegando aquele centímetro do centímetro da intenção da bola em passar lá as linhas do tempo, como diriam os narradores da velha guarda. E é isso, galera. Então primeiro você avalia qual caminho seguir e aí depois você se lança ao empreendimento, né? Porque todo mundo se lança a empreendimentos todos os dias, né? Ou movido pelo amor, ou também movido pela dor. A gente sempre está procurando um novo ponto B, e aí você aloca recursos. E o fruto dessa alocação de recursos é o resultado, que é a nossa conversa de hoje e da semana que vem. Então aqui a gente tem que pensar que nós temos um processo de planejamento, né? Então eu tenho que avaliar, né, a distância da margem do rio para outra margem, eu tenho que avaliar a corda, né? Se a corda tem o comprimento necessário, deixando sobras, entendendo que essa corda vai ficar pesada se ela tocar no rio. Eu também tenho que projetar para ver se eu vou conseguir segurar essa corda. Então eu tenho elementos de planejamento que fazem parte do processo, e nos vídeos anteriores a gente já falou disso, de planejamento, de estratégia, mas o resultado é fruto, primeiramente, de um processo de planejamento e depois de avaliação da performance, né? Para ver, primeiro, você de fato conseguiu atravessar? E atravessou ainda no treino, em quanto tempo, né? Em quanto tempo demorou a sua travessia? Então esses elementos de planejamento, então a estratégia, o orçamento, o famoso budget. Então quanto que eu vou precisar de recursos para sair do ponto A e chegar no ponto B, entendendo que recursos são todos possíveis que você está projetando, tempo, recursos humanos, o seu time, o investimento, tudo isso tem que estar nessa palanca orçamentária, porque depois, senão, é que nem aquela coisa de você vou construir a casa, né? Então quanto que vai dar? O primeiro planejamento deu X. E que a galera que tem experiência fala, aí pode dobrar isso aí, né? Pode dobrar isso aí. E aí, quem faz um planejamento inteiro não chega a dobrar, né? Coloca um pouquinho depois, né? Mas quem não planeja nada acaba, de fato, tendo aí uma dificuldade. Então, essa é a primeira parte. Então, do cenário, qual é o cenário ideal e o que é factível? Muitas vezes a gente se frustra muito porque a gente colocou um planejamento, uma meta de alguma coisa que não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. Eu preciso estressar um pouco o bambu, mas eu não posso quebrar o bambu, né? Eu preciso estressar um pouco e aí aplicar, transformando esse estresse em energia
Porque quando você vendeu ano passado, chefe, eu vendi 100 mil. E qual vai ser o plano para esse ano? Vou vender 101 mil. Não faz sentido, né? Porque é claro que, veja, mantendo as mesmas condições de tempo, temperatura e pressão, é uma meta que não tem desafio nenhum e a gente precisa trabalhar para ter um resultado fruto de um empenho, de um esforço. É isso que acaba nos movendo, porque acredite, se você não fizer isso, o concorrente vai fazer. Então, o primeiro passo são os elementos do planejamento e o segundo são os elementos da performance, que é essa comparação do previsto do realizado, que é aquela questão que eu também falei em vídeos anteriores, dos KPIs, dos KPIs, dos indicadores que eu vou avaliar a performance do meu negócio. O mês tem 30 dias, né? Então, o que eu consegui no dia 1º, o que eu consegui no dia 2, no dia 3, no dia 4, e aí você vai comparando esse previsto com esse realizado. Muitas vezes eu vou precisar rever a meta, né? Rever a meta, porque eu entendi que o resultado ele não tá legal. Mas não tá legal porque muitas vezes a meta ela foi ou subdimensionada ou superdimensionada, sendo necessário uma revisão. Então, este processo de elementos de planejamento, elementos de performance, na medida em que você vai se aperfeiçoando nisso, você vai retroalimentando o processo de forma que, num primeiro momento, você errou entre o previsto e o realizado. Você errou em tudo e muito. Por quê? Porque você não tinha treinamento e prática para isso. Aí você foi estudando, foi treinando, fazendo as premissas com mais cuidado. E aí você começou a perceber que, já estou errando, entre aspas, menos, estou errando menos. Por quê? Porque você vai conhecendo as variáveis. E isso faz toda a diferença. E tudo isso vai ser exposto aonde? Lá no nosso mercadão. Lembra que eu falei? Acho que foi no vídeo 5, num dos vídeos anteriores. Então, nós estamos no mercadão, né? De um lado, nós temos aí esse lugar que a gente vai buscar os bens e serviços. Nós temos as empresas operando, as famílias operando, quer dizer, ao mesmo tempo, a empresa e as famílias estão fornecendo alguma coisa para alguém e também, ao mesmo tempo, estão demandando alguma coisa de alguém. E isso faz com que, ao mesmo tempo, eu esteja compondo o mercadão de bens e serviços na medida em que eu estou aqui ofertando, sou ofertador destes elementos, e ao mesmo tempo eu também faço parte dos fatores de produção, porque eu posso estar prestando algum serviço numa parte da cadeia, eu posso estar vendendo algum material. Esse é o famoso mercadão, e essa reflexão é fundamental. E o Estado, né, entra aí como elemento regulador, né, coibindo aí os elementos de ganância excessiva no mercado para que eu consiga ter um mercado razoável. E aí você lembra que eu também falei, seja lá você pessoa física ou pessoa jurídica, a gente toda hora está vendendo alguma coisa para alguém. Lembre-se que essa é a primeira parte do elemento fundamental que gera resultado. Então eu vou vender uma quantidade de coisas para uma quantidade de clientes, né? Ou vou prestar serviço para uma quantidade de clientes, não importando ainda quem é o seu cliente. Ele pode ser qualquer tipo de ente, pode ser uma empresa, pode ser a pessoa física, pode ser o Estado. Então é bem importante entender isso. A toda hora nós estamos fornecendo alguma coisa e a avaliação de resultado serve tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Então lembre-se sempre, o resultado é o processo da alocação desse recurso na ponta. E aí, como fruto disso, você lembre sempre que você vai ter o quê? Uma promoção da empresa, você vai ter uma remuneração, você vai ter o lucro numa atividade corporativa. E nós iremos nos concentrar aqui na atividade corporativa
né? Então vamos trabalhar enquanto empresa. Seja você executivo da empresa, colaborador da empresa, ou o diretor da empresa, ou proprietário, nós iremos trabalhar esses conteúdos voltados a uma visão um pouco mais corporativa nesse processo. Então, conforme a gente já falou, aqui nós temos um ambiente externo, quer dizer, nós temos a movimentação, o mercado em ação, né? Então, sua empresa está aqui, né? Sua empresa está aqui. Então você está comprando de alguém, está vendendo para alguém, tem a relação com o governo, com os bancos. Então é isso que está acontecendo nesse processo. E para que isso aconteça, existem uma série de variáveis aí. Nós temos variáveis políticas, variáveis econômicas, variáveis mercadológicas, variáveis psicológicas, psicoemocionais. O que mais tem é variável. Algumas delas nós até entendemos e conhecemos, mas outras não, fazem parte da cota daquela uma aventura todo dia, né? Uma aventura diferente todo dia, que no fundo isso é o que dá sabor, né? Porque se não tivesse desafio, aí não ia rolar. Então cabe a sua competência identificar essas variáveis e tá sempre estudando, porque essas variáveis vão estar alimentando o seu processo de planejamento e depois a avaliação dos indicadores de performance. Então, o resultado ele vem daí, né? Ele vem desse processo chamado IEO, Input Running Output, ou seja, eu vou identificar os elementos que influenciam o meu negócio e quem é que eu estou influenciando. E a vida é assim, às vezes eu influencio mais, às vezes eu recebo mais influência, e aí eu vou ter um misto de, vez por outra, comportamentos reativos e vez por outra, comportamentos proativos. E assim a coisa vai se desdobrando. Então, eu tenho uma série de elementos corporativos que fazem parte dos construtores de resultado, porque veja, esperar acabar o mês e receber lá os seus mapas financeiros lá da contabilidade e falar, olha, tivemos lucro, opa, que legal, ou tivemos prejuízo, isso só é muito pouco, pessoal, isso é muito pouco. Então eu preciso ter um comportamento que é de antecipação, para ter uma gestão no meio do mês, né? Entender quais são esses elementos para que eu possa interagir, né? Então, dentro da empresa, nós temos várias áreas que vão interferir neste resultado. Então, tem a área de materiais, aqui a área de compras de estoques muito importante, todos os processos da empresa, seja você uma indústria, um comércio, ou que presta serviço, vai ter vários elementos, a parte de custo e precificação que eu já falei nos 2 últimos vídeos, essa parte de marketing e vendas, a parte de RH e a parte financeira, são essas principais áreas, as áreas chaves, e todas estão contribuindo decisivamente para a geração de resultados. Todo mundo manda isso, né? Aí tem a área da empresa que é responsável por catalisar essa informação, que é a área financeira, né? Popularmente chamada de área financeira. E essa área financeira, ela vai trabalhar os resultados. É claro que a gente chama de área financeira, mas é a nossa diretoria financeira que responde por todos os resultados que serão demonstrados para o mercado. Então aqui nós temos, tudo vai desaguar, né, nos mapas da contabilidade. E esses mapas, eles vão estar mostrando os resultados econômicos, mais os mapas da tesouraria, da área financeira, o nosso fluxo de caixa. Então eu vou ter elementos que vão me apontar a saúde econômica e elementos que vão apontar a saúde financeira. Então, e um dos principais elementos aqui é como é que o dinheiro ele é tratado. Então aqui na análise da saúde econômica, o que nós temos, pessoal?
aqui nós temos o seguinte, por exemplo, uma empresa, uma loja, ela faturou no mês 100 mil reais, beleza? Emitiu de notas fiscais 100 mil reais. Então, essa é uma informação econômica, porque o faturamento é um elemento econômico, as vendas são elementos econômicos. Ela pode ter vendido à vista, tudo no Pix, ou não. Se ela vendeu à vista, tudo no Pix, então ela vai ter o seu caixa, os mesmos 100 mil reais. Só que se ela vendeu com cartão de crédito, se ela vendeu com boletinho, sei lá, ainda, né, temos alguns cheques que podem estar rolando, então você vai ter faturamento de 100 mil reais, só que você não vai ter no caixa o ingresso, a entrada desses 100 mil reais. Então, eu vou ter o faturamento e o lucro, né, que eu vou estar recebendo aos poucos, mas eles pertencem, regime de competência, competem aquele mês cuja as vendas foram efetuadas. Então, economicamente, aqui que eu vou avaliar vendas e resultado. E o financeiro, não, é a gestão do capital de giro. Então, é bem importante que eu sempre trabalhe com os dois mapas. O mapa econômico, que é feito aonde? Que ele é feito aqui na controladoria. Então, a controladoria é a área, normalmente é a área que cuida, né? O controle é o guardião da saúde econômica. E aqui nós temos a conta. E aqui eu queria dar parabéns a todo o time de contabilidade das empresas que tem se empenhando cada vez mais e melhor para registrar o dado, criando a condição de no dia 1º, meia-noite, o segundo, eu sei, ainda não chegamos aí, mas eu tenho certeza que brevemente. Então, vocês que são das contabilidades, né, contadores, colaboradores das contabilidades, e através da Juscom, que é a contabilidade que assessora Martinovic, do Juraci, eu cumprimento todos os contadores desse país. Eu, como economista, sempre trabalho em parceria com contabilidade, com o administrador, mas o contador é um grande parceiro. Então, muito obrigado. Se não fosse o trabalho de vocês, o nosso trabalho seria impossível. Então, a controladoria, ela está aqui, né, cuidando desta saúde econômica. E, logicamente, que se a empresa tiver prejuízo, não tem almoço grátis, galera. Uma hora o caixa vai explodir, né? Primeiro tem a implosão, depois tem a explosão. Então, é muito importante entender que o resultado que vai ser exposto ao mercado, nessa visão corporativa, ele é um resultado econômico e financeiro. Nós iremos trabalhar, por enquanto, na análise econômica. Eu terei vídeos futuros que vão falar do financeiro. Então, aqui, no econômico, nós temos essa peça. E anotem essas 3 letras, DRE, porque elas são de um mapa fundamental para a avaliação do nosso resultado do ponto de vista econômico. Então, a contabilidade gera o DRE, a gente faz alguns ajustes gerenciais, e aí da contabilidade fiscal a gente caminha para a contabilidade gerencial, e aí sim avaliamos as margens e os elementos adutores de resultado, e também tem, claro, os elementos destrutores. Então tem que avaliar o que ocorreu o mês passado, ou seja, o que agregou valor e construiu o resultado, mas também pode ter ocorrido na empresa alguma coisa que tenha corroído o negócio. A rentabilidade dos capitais próprios, ou seja, a relação do lucro pelo capital investido para que o acionista avalie se o negócio está indo bem ou não, pelo regime de competência que eu já expliquei agora há pouco. E o financeiro, galera, o financeiro vai fazer o quê? Ele vai gerenciar o famoso fluxo de caixa, ou seja, saldo inicial, mais contas a receber, menos contas a pagar, igual ao saldo final. Mas você não deve usar o fluxo de caixa para avaliar a margem. Porque as margens pertencem ao regime de competência, ao fato gerador, o mês que eu tive as vendas. E através das vendas é que eu chego
ao resultado. O fluxo de caixa ele é muito importante, mas ele não vai avaliar o fato gerador dessas vendas. Ele mostra o recebimento, a entrada do recurso. Então esse mês aqui, por exemplo, pode ter entrado R$1 milhão no seu caixa, espero que sim, mais ainda, mas parte dele pode ter sido, sei lá, negociação com devedor de um boletinho de 4 meses atrás. Parte pode ter sido um boleto que vai vencer daqui a 4 meses, que eu fui ao parceiro financeiro e fiz a antecipação no recebível. Então, o caixa gera muita análise importante, mas ele não deve ser usado para análise de margem, pessoal, bem importante. Então, esse mapa poderoso, ele se interfaceia com a empresa inteira, galera. Então, nós temos aqui interface para avaliação da viabilidade do negócio, né, o famoso valuation. Eu quero saber quanto vale a minha empresa. Então, DRE é um dos elementos fundamentais que eu vou projetar esses números da empresa anos na frente para avaliar, né, nas ondas aí como é que a empresa está hoje, como que ela chegou até aqui, como ela está hoje e como que ela vai estar nessa projeção futura. Serve, é peça fundamental do planejamento estratégico. Ele vai ser usado, como eu falei, nas aulas. É papo de professor, né, galera? É fogo nos vídeos anteriores. E também interage totalmente com o fluxo de caixa. E aí são as reflexões, né? Então, o meu DRE, se eu pensar em demonstrativo, ou a minha DRE, se eu pensar em demonstração, vai mostrar o resultado, e uma das possibilidades que eu espero muito que você tenha é o lucro. E as grandes perguntas, o lucro objetivo ou consequência, né? A resposta correta é um pouco das duas, né? Então, do ponto de vista mercadológico, ele é uma consequência. Por quê? Porque se eu vender o melhor produto na melhor praça, pela melhor promoção, pelo melhor preço, pelos 4 P's do mercado, os 4 P's do marketing, eu vou ter o quinto P, que é o P. Cadê? É o P do prêmio. É o P do prêmio. Então, do ponto de vista mercadológico, o lucro é uma consequência. Porém, do ponto de vista estratégico, da análise da viabilidade, para ver se o negócio está indo bem ou não, ele é o objetivo, né? Ele é o objetivo, porque se você projetar um negócio e este negócio não te der uma boa taxa de retorno sobre capital, o famoso ROI, ou ROI, Return on Investment, ou seja, o lucro sobre o capital investido, não vai ter. O cara, talvez o seu investidor aí venda a empresa, ou talvez tenha dificuldade de arrumar comprador, entendeu? Então eu tenho que avaliar bem esse grau de atratividade da operação, que é um resultado fundamental. E aqui a gente chega numa outra análise importante de resultado, que é, aliás, o povo se confunde muito com isso, que é a questão da lucratividade e da rentabilidade, galera. Há uma dúvida muito grande. E aqui a gente tem que parar para refletir. Então, diferenças entre lucratividade e rentabilidade. Pausa para reflexão. O que é que vocês entendem sobre isso? Enquanto isso, vou tomar a minha aguinha. Então, galera, leve isso para casa e depois reveja esse vídeo aqui, porque é algo bem importante. A lucratividade depende do modelo do negócio. Então, se você vender algo mais baratinho, um produto, um serviço hiper mega competitivo, então em inglês ele se chama de commodity, né? Então é uma coisa comum que todo mundo vende. Então não tem como, né? A margem vai ser menor mesmo, porque tem muitos players, muitos concorrentes. E nós temos os high-tech, os high-end, high-tech ou high-end, que são produtos já com grande valor agregado, são produtos das famosas grifes, pessoal, das famosas grifes, e isso faz toda a diferença neste processo, beleza? Então, lucratividade pertence ao modelo do negócio. Commodity
tende a ter margem menor, você vai ganhar no volume. E high-tech e high-end tem uma margem maior, só que claro que como você atende a ponta da pirâmide, então você vai ter um volume bem menor. Isso é lucratividade. E rentabilidade. Rentabilidade, justamente, é o tal do ROI que eu expliquei agora há pouco, que é o retorno, é a divisão do lucro sobre o capital. Nós temos o período do retorno, que é o payback, porque payback é o tempo de retorno, porque lucro mesmo só vem depois do payback. Então, se a sua taxa de retorno é 20% ao ano, você vai ter um retorno em 5 anos, né? 2 vezes 5, 10, 100%. Então, você vai ter um retorno em 5 anos. Então, até o ano 5, chamamos de lucro financeiro. Depois desse 5º ano, que o capital já foi completamente retornado, chamamos de lucro econômico, porque a partir do ano 6 é que efetivamente o investidor passa a ter lucro dessa operação. Então o DRE, ele mostra isso, né? E aí você vai ter e com base nesse contexto, você vai ter um grande impacto no patrimônio. Lembra que eu falei no comecinho do vídeo que ia ter o exercício? Muito bem, então se preparem, preste bem atenção aqui, porque aqui vai ter um exercício, ok? E a gente vai encerrar o vídeo de hoje para semana que vem a gente trabalhar aqui. Então, primeiro, a DRE mostra e trabalha o resultado e o impacto no patrimônio, né? O que é o capital próprio? O que é o patrimônio líquido, que está do lado direito do balanço? Eu sei, não mostrei balanço ainda, vai ser tema de vídeos futuros, mas se você for no Google aí, no seu buscador, não só Google, mas também Edge, não dá para falar só de um aqui. Você vai ver, né? Então, balanço, ativo, passivo e DRE. Mas em aulas futuras em vídeos futuros eu vou trabalhar mais isso. Mas patrimônio líquido é o capital do investidor, né? É tudo que eu tenho, menos o que eu devo, né? Às vezes você vai numa rodovia, aquela empresa imensa, aquele monte de caminhão, sabe? Aquele letreiro luminoso. Aí você pensa, os caras tentam montado. Tem um monte de dívida. E aí, na verdade, a empresa tá com problemas graves, e só que você não consegue ver, porque você não pegou esses números da controladoria. Então isso aqui é o exercício, pessoal. Eu vou deixar ele aqui para você, vou explicar para você. Olha, o nosso exercício é para avaliar o impacto do resultado na linha do tempo e o impacto que isso tem na empresa, beleza? Então, aqui, Marcelo e Marcos começam a empresa com R$100, beleza? E neste primeiro momento, nesse primeiro mês, eles não fazem nada. No mês 2, eles vão já começar a fazer um negócio na empresa. Eles vão. Gente, não importa a grandeza. Eu coloquei 20, mas pode ser 200, pode ser 2.000. Nesse caso, menos é mais. Então, eu vou comprar móveis de R$20 e um pouco de estoque de R$40, beleza? E vou começar o nosso negócio. Fiz o famoso Instagram, né? Eu fiz o Instagram, fiz o YouTube, fiz o Reel, fiz o TikTok. Tem que falar de todos aqui, né, galera? Eu usei todo o marketing digital, fiz o conteúdo do lançamento, fiz todas as etapas ali do marketing digital e deu certo, galera. Eu vendi tudo de 40 por R$80, vendi à vista. Aliás, neste exercício, preste atenção, tudo aqui é à vista, até que eu fale que é a prazo, à vista. Acabou o estoque inteiro. Aí vamos às compras. E aí então decidimos comprar, né? Negociamos para comprar por R$50, pedi um prazinho pro fornecedor agora, ele me concedeu, tá confiando na gente, para pagar a prazo no 5º mês, certo? No outro, depois do mês 4, mês 5. E desses 50, operação casada, eu já vendo 30. Então aqui já vai gerar um saldinho de estoque de 20.
vendendo por 60. Então eu vendi, então eu comprei 50 e desses 50 eu já vendi 30, né? Sobrou só de estoque de 20 e vendi esses 30 por 60, gerando mais o lucrinho aqui de 30. E no mês 5 eu pago os meus fornecedores. Então, esse exercício realmente ele é bem simples. Eu sei que não para todos, eu sei disso, mas depois você procura aí, não é muito difícil, mas é um exercício fundamental para a gente entender a evolução. Você pode fazer isso sabe, na mão mesmo, mas eu coloquei um pequeno balancinho aqui, né? Um pequeno balancinho bem simples para te ajudar. Então aqui é o que eu tenho, né? Caixa, estoque, móveis, aqui o fornecedor que eu tinha que pagar, aqui o patrimônio líquido, o capital e o lucro, e eles vão se movimentando ao longo do tempo. Aqui o quadrinho de vendas, né? DRE, vendas. Na hora que você vende, tem que apontar a reposição de estoque, uma orientação contábil importante. Vendeu, faz a reposição do estoque, aponta a reposição do estoque, né? Então vendi por 100, qual é o meu custo? Vou apontar aqui quanto eu tô no meu custo. E se tiver despesa, e aqui o lucro de cada período, beleza? E nós iremos então no próximo vídeo trabalhar, vamos sair daqui deste exercício, e no próximo vídeo, além de trabalhar o exercício, nós iremos calcular a margem bruta de contribuição, o número mais importante do nosso resultado é a nossa margem de contribuição. Vamos trabalhar o ponto de equilíbrio, quer dizer, quanto vender para empatar. Vamos trabalhar o famoso ROI, né? Agora sim, agora tá ficando legal. E outras cositas más que iremos ver no próximo vídeo, que é a parte 2 desse aqui, porque, como vocês puderam perceber, nós temos muito conteúdo e eu decidi colocar um vídeo extra para vocês, galera. Então, obrigado, né? Eu sabia que esse vídeo ia ficar um pouco mais longo. Eu vou colocar aqui na descrição um índice para você poder correr. Claro que eu por mim, você vai assistir o vídeo inteiro, mas eu vou colocar aquele índice dos assuntos por tempo, galera. Muito bem. Muito bem, galera. Esses vídeos, eles têm um conteúdo mais consistente, mais substância. Mas eu espero que tenha agregado valor para você. E a gente se encontra, então, na semana que vem, galera. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E TMJ. Valeu, galera. Tamo junto.